Primeiramente, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né, o Google, NTT Communication, Abranet, Netflix, Fonet, desculpa, Precision, CG Telecom, Huawei e Brocade. Vamos dar sequência aqui ao programa previsto para o X Forum. Agora a gente vai ter uma mesa sobre DDoS. Durante o ano, o comitê de programa e, naturalmente, o IX percebeu uma grande movimentação em torno de ataques de DDoS que estavam sendo originados através do IX. Na verdade, o IX de São Paulo, em especial, ele tornou-se mais bem conectado a partir de operadoras internacionais e grandes carriers que estavam vindo para o Brasil e se conectando aqui. O fato de você estar mais bem conectado lhe abre mais portas. E isso daí, grandes poderes, como já diria Stan Lee, trazem grandes responsabilidades. Então, a gente decidiu trazer esse tema hoje para cá, com alguns especialistas, cada um de segmento diferente, que vai tentar dar uma visão sobre qual o cenário atual do mundo para ataques de DDoS, que todo mundo sabe que impacta a operação e a gestão de cada uma das nossas redes, né? Então, primeiramente, eu gostaria de chamar Miriam. Miriam é do CERT.br. O CERT é a entidade, ou como é que a gente poderia dizer, a organização setor no NIC, que é responsável pelo tratamento de incidentes na rede brasileira, documentação de incidentes, registros, enfim. Em seguida, eu gostaria de chamar o Kleber, da Arbol. Kleber, ele é engenheiro especialista da Arbol, também para a parte de mitigação de serviço, de DDoS, enfim. Gostaria de chamar o Wilson, do Banco Itaú, né? O Wilson, ele está representando aqui os ASNs e, naturalmente, quando a gente fala em banco, é um dos grandes atacados, né? Quem não quer ganhar um dinheiro por fora, isso eu digo os criminosos, naturalmente, né? Mas, enfim. E gostaria, eu peço até desculpa, né, relativo à pronúncia, chamar o Hink Liu. Por favor. So, nice to meet you. I'm so sorry. What's the pronunciation of your name? Rick Leon. Rick Leon. I'm sorry. Rick é um engenheiro da Huawei, também dedicado à parte de segurança, que está vindo da Califórnia e basicamente vai debater com a gente sobre problemas que eles têm identificado. Então, a gente está tentando unir vários especialistas para tentar explicar qual foi o cenário durante o ano. Miriam vai mediar, enfim, vamos lá, vamos ter bom proveito dessa palestra aí, desse painel. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu agradeço o convite do IX para estar aqui como mediadora e também como palestrante do CERT-BR. Poderia, por favor, colocar a minha palestra? Tá, então, a minha ideia aqui, que a gente tem 1h10 para 4 painelistas, então, nós vamos ter 15 minutos de apresentação para cada um e, no final, 10 minutos para pergunta. Então, né, para tentar economizar um pouco no tempo, a minha ideia é ir direto apresentar o que a gente, do CERT, está vendo no Brasil em relação a ataques envolvendo negação de serviço e internet das coisas. Então, essas são estatísticas nossas em relação a ataque de negação de serviço. Até 2013, o nosso pico de quantidade de notificações feitas associadas a ataques de negação de serviço tinha sido em torno de 1.000, e isso não chegava nem a 1% das nossas notificações. Em 2014, teve esse pico de notificações. Esse aumento, né, foi de 217 vezes em relação ao outro ano, e isso, para nós, assim, foi o grande destaque de 2014. E grande parte dessas notificações não eram de máquinas brasileiras que estavam diretamente atacando e nem do Brasil sendo alvo de ataque. Na verdade, eram de máquinas brasileiras sendo usadas como intermediárias, ou seja, como nossos servidores sendo abusados para amplificar ataques de negação de serviço. Em 2015, essas estatísticas em relação à negação de serviço elas caíram, mas ainda é bastante representativa, né, em relação ao nosso gráfico.
E a gente começou a ver, assim, analisar que, apesar de ter diminuído, começou a ver um comportamento mais associado à internet das coisas. Algo que a gente poderia observar seria o aumento nos scans relacionados ao SSDP. Até em 2012, né, ficava, nas nossas estatísticas, ficava na posição 107, e aí em 2015 já foi para 18º. Então, assim, esse protocolo, que é bastante associado à internet das coisas, já teve um crescimento grande, e também crescimento de scan de Telnet. Telnet, aquela coisa, ninguém mais usa Telnet, boa prática de administração de 30 anos atrás, desabilitar a Telnet, a gente fala assim, opa, como é que começou, de repente, a crescer tanto essas notificações? E a gente observou que o principal alvo, né, eram equipamentos de rede. Então, aqui são estatísticas nossas, específicas de Telnet. Então, a gente colocou do início de 2013 até junho agora de 2016, e ficava em menos de 5%, dependendo, no começo de 2013. Aí começou a crescer, e no início desse ano teve o boom dessas estatísticas, e agora, em junho, ele já representa quase 70% das notificações associadas à SCAN. Então, assim, para nós, isso é uma mudança de perfil muito grande. E por que isso? Tá? Hoje, a gente vai ver que grande parte dos ataques que tem envolvendo a internet das coisas é justamente abusando da porta Telnet com senha fraca ou com senha padrão. Então, assim, aqueles dados que eu mostrei foram até junho desse ano. Em setembro desse ano, assim, aquilo que a gente estava observando como tendência, na verdade, para nós, acabou ficando muito claro. Para quem acompanha as notícias, deve ter visto bastante informação relacionada a esses ataques. Até então, o maior ataque de negação de serviço tinha sido de 300 GB contra o Spam House. E aí, lá pelo dia 20, 22 de setembro, a grande notícia era o ataque contra o blog do Brian Krebs, hospedado na Akamai, e que eles calculam que havia chegado a 620 GB. Então, assim, isso daí foi para a mídia, teve uma grande repercussão. Falou-se muito sobre questões associadas à censura na internet, porque o ataque de negação de serviço sendo usado para calar um jornalista. Só que, enquanto estavam se falando disso, começaram a analisar realmente de onde estava vindo o ataque. E, diferente do ataque anterior maior, esse ataque não era usando amplificação. Era um ataque direto, partindo principalmente de câmeras invadidas. Então, assim, foi a grande notícia, daí mudou. O primeiro grande ataque noticiado envolvendo a internet das coisas. E, de setembro para cá, o cenário só foi mudando. A gente teve, logo depois, um ataque contra o VH, que calcula-se que tenha sido de 1 tera, e começaram a se analisar, por trás de todos os ataques, descobriu-se o que estava por trás, era uma botnet chamada Mirai. E essa botnet, a grande característica dela é que ela invadia os equipamentos explorando porta 23 e porta 2323. E associados a essas câmeras e outros equipamentos, né? O código-fonte do Mirai, ele vazou no dia 30, ele foi colocado num site lá, e aí falou assim, agora que vazou, como é que vai ficar? Vai começar a surgir variantes, como é que vai ficar isso? Aí a gente teve um grande ataque, agora no dia 21 de outubro, já, que foi contra o DIN DNS. Aí a gente já não fala mais em volume, né, porque ele foi um ataque contra o serviço, né, de DNS dele, então é um ataque de aplicação, então a gente não sabe mais a quantidade, não foi divulgado, né, o volume do ataque. Também, ainda com essa variante do Mirai, explorando a porta 23 e 2323. Aí, no dia 7 de novembro, em um determinado site, saiu o exploit de uma vulnerabilidade envolvendo a porta 7547, e que é uma porta usada para gerência remota de CPS. Então, no dia 7, isso foi publicado. 20 dias depois, foi esse grande pico que vocês estão vendo nas nossas estatísticas, que foi um ataque contra a Deutsche Telekom. Tá? Então, e o que era esse ataque? Era justamente explorando isso que tinha sido divulgado no dia 7. Aí mudou um pouco. Tá? Além da 23, as portas começaram... Foi também as portas 5555 e a porta 7547.
Então, esses dados que vocês estão mostrando são dados dos honeypots do CERT-BR. Um dos projetos que o CERT-BR tem é esse projeto de honeypots distribuídos. Então, a gente tem sensores, né, que emulam diversos sistemas. Então, nos nossos sensores, isso aqui é o que a gente coletou. Então, são máquinas que estão tentando atacar, que estão tentando se propagar na rede e que tentaram atacar os nossos sensores. Então, esses dados são referentes a IP únicos infectados com Mirai, ou seja, os que estão tentando atacar os nossos sensores. Então, para vocês terem uma ideia, o gráfico maior em relação aos números no mundo, né, embaixo do Brasil, a gente estava, em relação à infecção, cerca de 100 mil máquinas. Né? Isso estava constante, mais ou menos, até o dia 27. E, em relação ao mundo, em relação a cerca de 600 mil. Então, a gente estava 100 mil para 600 mil. E você fala assim, essas máquinas estão infectadas. Uma questão é, além de você ter o Mirai nessas máquinas, se eles estão com a porta 23 aberta, ela pode estar infectada com muitas outras coisas. Então, assim, isso é muito preocupante também. Então, assim, a gente tem que pensar nisso não apenas nessa relação em relação ao Mirai, porque qualquer um pode estar invadindo essas máquinas e fazendo qualquer coisa nelas. Aí a gente teve o pico, que foi, né, com essa nova variante do Mirai, e aí o Brasil chegou próximo de 600 mil máquinas infectadas contra quase 1,4 milhões no mundo. Tá? Então, isso aqui são os dados de agora, a gente gerou os dados agora até o dia 1º, para ter uma noção da quantidade de máquina no Brasil que está infectada. Quais são as características desses ataques, né? Esses ataques de negação de serviço? Eles são voltados, principalmente, para explorando, né, vulnerabilidades de IoT para formar essa botnet. E por que eles conseguem isso? Tá? Se você for analisar como as invasões são feitas, elas acabam sendo feitas porque as máquinas estão vulneráveis. Então, assim, hoje, a grande quantidade de máquina vulnerável, você vê claramente no gráfico anterior que eu mostrei, que é coisa de 1000, de milhão. Então, são máquinas que não têm gerência remota, geralmente estão desatualizadas, tem situações que até tem patch, mas eles não estão instalados. Todo problema de senha. Tá. Então, essas máquinas... O Mirai, a versão original, inicial, ele testava 60 conjuntos de login e senha. Então, assim, com esses 60 conjuntos, ele conseguiu invadir aquela grande quantidade de máquina. E são informações que estão na internet, são senha padrão que, geralmente, os fabricantes utilizam. Tem diversos desses equipamentos que têm backdoor do fabricante, e aqui aquela ideia do backdoor. Tá, o fabricante deixa aquilo para ele poder fazer uma gerência. Mas, se ele faz, outros também podem fazer. Esse é o grande problema de ter um backdoor. Não tem como você controlar quem é que está utilizando isso. E também esses equipamentos com uma grande quantidade de sistemas, né, de serviços que estão instalados e que não são necessários, e sistemas que permitem amplificação. Então, como eu falei, a forma de propagação do malware, né, são essas duas variantes. E a gente começou a pensar um pouquinho. Tá, foi no LACNIC do início do ano, foi inclusive a Arbor que apresentou um ataque que foi feito contra um banco aqui no Brasil. E, nesse ataque, que eles apresentaram, foram 1.351 câmeras de vídeos que resultaram num ataque de 300 GB contra o site. Então, 1.300 gerou 300 GB. Aí a gente começou a pensar, 1,4 milhões de máquinas com Mirai, atacando diretamente, o que ele vai gerar do outro lado? Isso não usando amplificação. Tá? Se você pensar em amplificação, a gente larga o emprego, vai mudar, vai para outra área, porque esse número é absurdo, não tem como. A gente estava lá fazendo as contas, aí matemática básica não estava batendo. Mas como é que a gente não consegue fazer essa conta? É que os números são tão absurdos que a gente fala assim, não pode ser isso. Então, não, você deve ter errado a conta, multiplica de novo, tal. Deixa aí para cada um fazer a sua própria conta, né? Então, assim, são números realmente assustadores do poder desses ataques, né?
Bom, como melhorar isso tudo, né? Infelizmente, tudo que geralmente na área de segurança, você nunca vai ter uma área que vai conseguir resolver todos os problemas, né? Então, assim, a gente pegou algumas áreas que a gente vê que está com um papel muito grande, né, nesse cenário. Então, falando na visão de fabricantes, fabricantes e outros também, você vê assim, alguém depois vai se preocupar com a segurança. Eu faço aqui a minha parte, desenvolvo, depois alguém vai lá e coloca um firewall na frente e resolve, como se tudo fosse resolvido dessa forma. Todo esse problema de falta de autenticação, né, assim, né, de senha, ou mesmo para fazer atualizações. A gente tem várias empresas hoje que estão criando produtos e lançando, estão lançando no mercado e desenvolvendo, mas sem essa visão de que é um produto, as pessoas vão usar, as pessoas podem ter problema, e eu tenho que ter um grupo para tratar isso. Então, que seria você ter um grupo, um CSIRT específico para produto dentro da sua organização. E a gente vê pouquíssimas empresas que têm isso. Em relação, né, à IoT, um problema adicional que a gente tem visto você tem uma empresa que faz um chipset e ela vende aquele produto sem marca. Aí vai alguém lá e compra e coloca a marca dela e revende aquilo. Então, você tem um problema num determinado chipset, às vezes você não consegue identificar quem que utiliza aquilo. A gente já fez alguns testes. Quem que utiliza esse equipamento? Qual que é o chipset? Nem sempre você consegue identificar. Então, a gente acompanhou um caso. A câmera dessa Xiongmai foi uma das mais utilizadas para fazer o ataque contra o DNS. E eles fizeram um recall. Tá? Então, vamos fazer um recall. Acho que o recall foi votado só para os Estados Unidos. E quem tiver esse equipamento pode vir aqui que a gente faz atualização de firmware ou troca a senha. Pouquíssimas pessoas apareceram, porque não é fácil a pessoa identificar, primeiro, que o equipamento dela está participando de um ataque disso, que o equipamento dela está vulnerável, e também saber que aquele recall se aplica a ela, né? Então, assim, esse é um problema recorrente que a gente tem visto. O que aconteceu com a Deutsche Telekom foi bem interessante na forma como eles resolveram. Tá? Quando teve o problema, eles tiveram 900 mil usuários que ficaram sem acessar a rede, e isso, rapidamente, eles conseguiram reverter esse problema. Sim, não totalmente, mas, pelo menos, mitigar. Por quê? Porque eles estavam preparados para aquilo. Tá? Então, eles já tinham um contato estabelecido com o fabricante do equipamento. Junto com o fabricante, eles criaram o firmware novo, né, atualizaram e lançaram. Eles já estavam preparados para a gerência remota. Então, bastava, na grande maioria dos casos, bastava o usuário ir lá, desligar o equipamento, esperar um pouco, ligava o equipamento, que ele já era atualizado automaticamente. Então, assim, como é que eles conseguiram rapidamente resolver o problema? Porque eles se prepararam para isso. Então, assim, eu acho que é bem interessante você ver, problemas pode ter, mas a forma como você resolve tem um impacto direto. Também, em relação a quem compra, né, seriam os usuários de equipamentos de comunicação, na verdade, quem compra tem o poder do dinheiro, né? Assim, a questão é o próprio mercado começar a exigir desses fabricantes que tenha política de atualização de firmware, verificar como é que esse fabricante tem lidado com os problemas, né? Então, assim, pensar um pouco antes de comprar e, nesses problemas, se surgirem, como é que esse fabricante está preparado. Mesmo tendo esse cuidado, né, a gente vê que muitos têm backdoor, faz parte da política. Então, considerar que, assim, que existe esse backdoor, que você vai ter que lidar com isso, talvez colocar os equipamentos numa rede, num ambiente controlado, mas pensar um pouquinho antes de implementar. Tá? Aqui eu trouxe alguns dados para fechar. Eu comecei a palestra falando dos ataques de amplificação, e depois eu não falei mais isso. Tá? Só que isso não morreu. Não é porque agora a gente tem a IoT, que é a aplicação que ninguém mais está fazendo ataque usando amplificação. Esses ataques, na verdade, eles não estão usando amplificação porque eles não precisam. Você tem tanto equipamento que você não precisa se preocupar com isso. A partir do momento que você associar uma coisa com outra, os números são absurdos. Então, não é porque agora a gente está pensando em IoT que todas as outras boas práticas de segurança vão ser deixadas de lado. Então, toda essa parte de boas práticas, de
de anti-spoofing continuam válidas e cada vez mais atuais. Isso aqui são notificações que nós, do CERT, nós começamos a fazer de julho até agora. São serviços que podem ser explorados para amplificação. Então, ali a quantidade de endereços IPs que nós detectamos e a quantos AS eles permitem. Quando você pensa, não pensa somente na quantidade de endereços IPs, você tem que pensar no poder de amplificação de cada um deles. Tá, Chargem tem 316 IP só que nós notificamos, só que ele tem um poder de amplificação de cerca de 358 vezes, ou seja, é muito grande. Então, assim, a minha ideia de trazer aqui para vocês é que a IoT realmente é um problema, a gente tem que se preocupar com isso, mas a gente não pode deixar tudo para trás, a gente tem que continuar o trabalho que a gente vem fazendo. Certo, Kleber? Alô. Vou botar minha apresentação, por favor. Bom, vou falar da minha apresentação, tem bastante coisa que a Miriam comentou, a gente vai extrapolar um pouco isso para nível mundo, né? Mas, basicamente, em relação à estatística percentual, não foge muito do que foi observado no Brasil. Só pedir para botar a minha apresentação aí. Tem um dado que a Miriam citou, que foi relacionado à volumetria, né, que ela citou o Spanhaus. Eu acho que a gente vai falar também um pouquinho sobre o que a gente tem observado em relação à volumetria, basicamente também relacionado à IoT. Bom, basicamente a gente falou aqui de câmeras, né? A maioria dos ataques que a gente tem observado vindo de dispositivos IoT, eles partem de dispositivos DVR ou câmeras IP. Só que a IoT é muito mais que isso, né? A gente já teve exemplos, não em larga escala, como a gente está presenciando agora nos últimos ataques, mas de ataques também que vieram, inclusive, de interruptores da Belkin. Tem um modelo chamado Wemo, Belkin Wemo, que é uma série de equipamentos para você automatizar a casa e que dentro dele roda Linux também. Tá? É bem similar aos Linux que rodam nesses DVRs que a Miriam citou, que é um BusyBox, que é um Linux bem rudimentar. Então, assim, o IoT, a preocupação nossa não é nem só relacionada ao que a gente está vendo hoje, né? A preocupação grande, inclusive isso hoje é motivo de discussão, tem inclusive um grupo de trabalho no governo americano sobre isso. O Departamento de Homeland Security está trabalhando em cima de regulamentações para serem dadas para fabricantes de IoT, porque hoje a gente vê um cenário como esse, em que câmeras são usadas para gerar ataque DOS. Só que o problema do IoT e das botnets criadas com esses dispositivos, ele extrapola isso. Botnet não é usada somente para DOS. A gente verificou inclusive, a primeira botnet que a gente analisou em cima de IoT foi criada pelo Lizard Squad, que usava um malware chamado Lizard Stress. Depois veio a variante Mirai. Esse malware, a gente começou a observar ele mundialmente a partir de março desse ano, com grande atividade focado no Brasil, principalmente no setor bancário. Tá? E depois ele ficou, aí que entra o problema. Depois, no período de abril ao começo de maio, essa botnet ficou sendo utilizada para fazer fraude bancária, usando um sistema de phishing. Então, assim, a botnet é uma preocupação quanto a DOS, mas ela extrapola isso. A gente tem toda a parte de engenharia social, utilização aí de drop sites e outras técnicas que são usadas em cima de automação de bots para permitir outras atividades ilícitas. E não é somente em cima de câmeras. Então, a gente pode imaginar um mundo daqui a 2, 3 anos em que a gente vai ter 3, 4 vezes mais dispositivos IoT que a gente tem hoje. E uma coisa que a Miriam citou bem em relação às lições que a gente já teve no passado e que a gente acabou... A gente não, digo os fabricantes, né? Quem aqui trabalha na área de segurança desde o começo da década passada, até mesmo na década de 90, a gente via muita vulnerabilidade que você ia falar, cara, não é possível que o programador deixou passar isso. Tinha aquelas vulnerabilidades clássicas do IS, tinha a questão do Visual Basic aí no Outlook, né? O Love Letter, todas essas vulnerabilidades que eram muito banais, né? E que a gente, na realidade, houve uma maturidade em que os fabricantes eles deixaram de ter essas vulnerabilidades, né? Houve uma preocupação, uma conscientização relacionada à segurança. Só que quando a gente entra agora num novo mundo, que seria dispositivo IoT, você tem empresas que não têm um histórico de desenvolvimento de equipamentos de rede, né? Então, o que ele tem em mão? Ele tem um hardware que tem que ser barato, tem que ser um hardware que tenha... por ser barato, muitas vezes ele tem uma capacidade de processamento pequena, storage pequeno, memória pouca,
e muitas vezes, na pressa do go-to-market, ele acaba pegando peças de softwares antigas que possuem vulnerabilidades conhecidas e colocando ali dentro para fazer a finalidade do equipamento funcionar. Óbvio que, como a Miriam citou, bom, quando eu vou, como uma empresa, né, qualquer um de nós aqui vai procurar um dispositivo desse para colocar, seja numa câmera ou seja mesmo no interruptor para ter em casa, você vai procurar por um fabricante, vai procurar na internet se tem alguma vulnerabilidade, mas a maioria das pessoas não. Você vai num supermercado, nos Estados Unidos é muito comum, você vai numa Best Buy, ou mesmo na Amazon, você vai lá, no caso da Best Buy, você vai na prateleira e pega um equipamento, uma câmera, né? Então, é acesso a qualquer um. Você tem um Quick Start Guide lá que ensina a pessoa a configurar e está funcionando. O cara não quer saber se ali dentro tem um vírus ou não. Diferente de uma construção de botnet que tinha um ciclo de vida curto, né? Curto que eu digo é o seguinte, você tinha uma infecção, uma vulnerabilidade ou uma engenharia social que contaminava a máquina Windows. Todos nós, né, como a maioria das pessoas, eles têm um ciclo de atualização, de antivírus, ou mesmo de formatação da máquina. Então, você tinha uma quantidade, um tempo limitado até a percepção do usuário de que a máquina está lenta, ou mesmo uma atualização constante, fizesse com que a máquina ficasse limpa, né, desinfectasse aquele malware. No caso do IoT é diferente. Eu tenho uma câmera funcionando na minha casa ou na minha empresa, se eu pego o meu celular, ou se a empresa de vigilância consegue acessar as câmeras e ver, bom, se tem alguma coisa rodando lá junto com o software que codifica o vídeo, para mim pouco importa. Para mim, não digo para mim, mas para a maioria das pessoas pouco importa. Eu não tenho como saber se ali dentro tem um malware ou não. Isso é que é o preocupante no IoT, né? Então, a gente tem várias vulnerabilidades passadas, tem vulnerabilidades aí que a gente conhece em cima de OpenSSH. No período aí da década de 2000, aí década de 10, a gente teve muita vulnerabilidade que saía para o OpenSSH, OpenSSL, a gente continua vendo. E isso tudo a gente está vendo voltar para os dispositivos IoT, né? Basicamente porque aquela questão do go-to-market, eu vou pegar uma peça de software, botar para funcionar, e tenho pouco hardware, não tenho como botar muita coisa. Tem a questão, como a Miriam citou, de muitas vezes você até tem a preocupação de desabilitar, mudar a senha do usuário na web, né, no acesso web aos seus dispositivos. Mas só que ele tem hard-code de um acesso telnet, que muitos dos malwares utilizam essa variante. Obviamente, a gente vê isso. Acho que quem acompanha a segurança vê isso, não somente na questão de câmeras e tal, mas também toda a parte de automação, que relaciona, inclusive, a questão de carros autônomos, né? Tudo isso envolve uma peça de software vulnerável. A gente viu vários casos aí da BMW e da Volvo, que o hacker conseguiu entrar, mudar o código dele, até controlar o carro, frear o carro quando estava ativo, abrir carro. Então, isso é algo que preocupa muito, essa questão do IoT, né? Tem até alguns exemplos que eu citei aqui. Bom, agora falando um pouquinho especificamente de DDoS, né? A gente, a nível mundo, como eu disse, a gente começou a observar, tem até, minha apresentação está um pouco fora de ponto aqui, mas acho que eu vou conseguir passar para vocês a ideia. A gente começou a observar aqui no Brasil uma atividade grande de botnets em IoT, usando, como eu disse, a peça de software do Lizard, que era o Lizard Stress, que era uma variante de um software antigo deles, que eles colocaram para vários tipos de plataformas de processador, ARM, todas elas que você possa imaginar, e era uma peça um software bem básico, né? Diferente do Mirai, que ele é muito aprimorado. E algo que a gente tem visto hoje em dia é que os desenvolvedores de malware, eles têm se aperfeiçoado, né? Aí entra um outro motivo de preocupação nosso. Por trás das botnets, existe uma motivação financeira, que é o que a gente chama de bot economics, né? Bom, isso aqui acho que é básico, não preciso... Questão de tipos de hackers, né? Você tinha aí os hackers que tinham motivação somente de brincadeira, né? Grupos hackers, mas hoje você tem muito mais do que isso. Você tem terrorismo, você tem tráfico de drogas, você tem todo um grupo de pessoas ligadas a atividades realmente, que eu diria, criminosas, né? Não que hacktivismo não seja, mas assim, criminosos que eu digo de fato, que a gente sempre teve aí na história da humanidade, que agora passaram a usar também botnets, né? Então, eles usam para vários motivos, né? Um é para realmente ganhar dinheiro. Tem um exemplo aí do hacker romeno que foi envolvido, inclusive, em toda essa história que aconteceu com o Krebs e com o site da DIN, por conta aí de uma empresa americana que fazia contenção de ataque DOS. Então, teve um histórico aí do FBI tirar um site romeno que vendia o serviço de fazer ataques.
E esse hacker em si, ele vivia em luxo, ele tinha carros luxuosos, Ferraris, Lamborghini, ele tinha um padrão de vida alto e era subsidiado por essa atividade criminosa. No Brasil, a gente já presenciou traficantes que utilizam redes similares às bots, inclusive bots, para fazer estabelecimento de comunicação, como se fosse peer-to-peer, né? E também para você poder também arrecadar dinheiro com engenharia social, com site phishing, roubando senhas de banco, senhas de PayPal, inclusive, para poder financiar. Terroristas também utilizam isso, isso é fato, é objeto de estudo aí de vários governos, a utilização de redes de IoT, de redes de botnet para poder, com objetivo financeiro, né? Tem vários exemplos, inclusive, tem um exemplo, inclusive, não sei qual grupo terrorista, que eles utilizam comunicação dentro de jogos do PlayStation, na PlayStation Network, escrevendo em paredes do jogo para fazer a comunicação, né? Então, ele pega lá dentro do jogo, vai se comunicar com outro membro do grupo terrorista, eles utilizam a parede do jogo atirando, né, e escrevendo. Então, quer dizer, eles correm atrás de maneiras de se anonimizar. E botnet obviamente, ainda mais uma botnet dessa fundamental em cima de IoT, com milhares de máquinas no mundo, obviamente, um dos objetivos deles é fomentar a criação dessas botnets. Então, não é tão simples, é mais complexo do que a gente imagina. Enquanto o botnet era só uma brincadeira, hoje ela passou a ser realmente algo que dá muito dinheiro, né? Então, você tem, além disso, tem motivações religiosas, políticas, a questão egocêntrica, tudo isso está por trás disso, a extorsão. Tem aí, a gente tem visto no Brasil a utilização de ransomware demais aqui, e a maioria desses malwares, eles utilizam redes de botnet para fazer a questão da armazenagem de senhas, né? Então, é uma rede bem complexa. Aqui tem um exemplo de um site que vende contas do PayPal. Vou passar rapidamente por ele, mas, basicamente, ele tem uma lista ali no canto, né, no canto ali direito, onde ele bota o valor que tem na conta do PayPal e quanto ele cobra para aquilo. E aí ele, inclusive, explica, né? Por que você vende isso e não usa? Aí ele fala, porque eu tenho, sei lá, consigo 1.000 contas, é muito mais fácil eu ser descoberto se eu usar as 1.000, então eu pego as 4, 5 que tem maior dinheiro e vendo o resto. Então, assim, existe uma motivação financeira. E, como a gente sabe, onde tem dinheiro envolvido, tem especialização. Então, a gente observa, a Miriam citou, inclusive, aí esse malware que a gente visualizou primeiramente num provedor italiano, que utiliza essa vulnerabilidade aí do protocolo de gerência, né, do TR-064. Que, basicamente, o que ele faz é o seguinte, esse malware, esse roteador em questão que é vulnerável, quando ele executa, o cara faz um comando de escape lá na configuração do servidor NTP e faz com que o software do roteador execute aquilo como um comando. Então, assim, o malware que a gente estudou em cima desse tipo de vulnerabilidade, ele tem a precaução, inclusive, de quando infectar, ele usa o IP-tables da máquina, que é o firewall interno, para bloquear outros acessos desse servidor de gerência, dessa porta de gerência, e desabilita o telnet. Então, assim, ele se protege de outros malwares que disputam essa quantidade de máquinas vulneráveis que tem no mundo. Então, a gente viu acontecer com o Lizard Stress, que foi tomado pelo Mirai. O Mirai já tem várias variantes e a gente vê cada vez mais surgir esse tipo de malware, né? Inclusive, tem grupos de pesquisa em universidades em que se discute se isso não só em universidade, mas a nível de governo, se é lícito ou não você criar malwares que entram nessas máquinas para poder fazer o bloqueio dela, né? Então, praticamente, você propaga uma peça de software que tem o objetivo de invadir, mas de fechar a porta. Ele não faz nada ali dentro, ele só notifica. Bom, se isso é válido ou não cabe a mim, nem a gente aqui discutir, mas existe, inclusive, devido à preocupação e à quantidade de incidentes que têm ocorrido em cima de IoT, de desenvolver algo nesse sentido, né? Bom, um pouquinho sobre o que a gente observa. Nesses ataques que a gente observou aqui no Brasil, em março, né, seria final de março, que foi para setores financeiros, não vou citar nomes das empresas envolvidas, mas a gente observou, nesse período, de ataques que topavam acima do que a gente já tinha observado no mundo, chegaram a quase 400 gigabits por segundo. Então, assim, essa botnet, que usa Lizard Stress, ela ficou sendo utilizada durante o mês de maio, junho, para fazer fraude bancária. E aí, no período das Olimpíadas, a gente observou também ataques que chegaram, que isso realmente foi, no ponto de vista
de quem lida com isso, né? A gente via ataques que tinham picos de tráfego. Você tinha picos que chegavam a 400 GB, você tinha picos que chegavam a 300, mas esses picos duravam meia hora. O que a gente observou durante o período das Olimpíadas aqui foram ataques que se sustentaram entre 200 a 540 gigabits por segundo durante uma semana. Isso foi algo realmente muito impactante. Vai muito do que a Miriam falou, todos esses ataques, eles não usavam amplificação. Quando você usa técnicas de amplificação, o provedor que é usado para fazer reflexão e amplificação, muitas vezes toma alguma medida e inibe isso. Então, você tem esses picos, né? Durante esse período, a gente observou que somente uma câmera vindo da Coreia do Sul gerava em torno de 400 megabits por segundo, uma câmera de tráfego direto. Então, é realmente preocupante, né? Aqui tem um pouquinho do que a gente observou de volume Telnet. A Miriam citou um pouco em relação a tráfego SCANA para Telnet, né? Isso aqui, na realidade, é volume total de Telnet que a Arbor tem observado no mundo. Estou apontando para ali como se fosse... Aqui a gente começou a observar, isso aqui eu acho que é novembro do ano passado, um volume de Telnet, e a gente vê aqui, olha, nesse período de ano, que o volume do Telnet aumentou absurdamente. Bom, o porquê o Telnet é usado, além de fazer também a parte de entrar na máquina, ele também é utilizado para fazer o primeiro transporte do malware, né? A maioria dessas máquinas usam um Linux rudimentar chamado BusyBox, que ele tem poucos serviços rodando que permite fazer transferência de dados. Então, o hacker ele tem uma codificação binária em ASCII, que ele transmite, remonta o binário, que ele cria como se fosse um retriever, como um downloader, né? E essa pecinha rudimentar é que baixa o resto, mas tudo utilizando o Telnet, né? Principalmente na confecção desse código binário até a transmissão do ASCII, né? Tudo isso usa protocolo Telnet. Então, a gente observou esse aumento, que vai muito com o que a gente tem também visto em relação ao crescimento da botnet. Isso aqui é um estudo que a gente levantou na época no período olímpico, né, em relação a somente um fabricante de IoT. Qual era o volume? Isso aqui, novamente, isso aqui é somente um fabricante, tá? Só para vocês terem uma ideia do volume disso. Esse fabricante tinha câmeras abertas, é um fabricante de DVR, e ele tinha abertas, potencialmente exploráveis para o mundo, quase 600 mil máquinas. Né? E o Brasil aqui, ó, ele estava em terceiro lugar, depois de China e Taiwan, com quase 40 mil máquinas, DVRs, né, possivelmente vulneráveis a isso, de somente um fabricante. Então, é realmente um número assustador. Novamente, tem toda a preocupação de empresas para conter, mas existe também a questão do go-to-market, das pessoas que compram isso na prateleira do supermercado e não têm a mínima preocupação de segurança. E conter isso é muito complexo, não é tão simples, né? Bom, pessoal, vou passar a palavra agora para o... Esqueci o nome dele. Rick. Yes. The word is yours. You need to press the button, yes. Okay, so I press that forward. Okay. So we all know there's a problem, right? Otherwise, you all won't be here. So with the introduction section by Mira, we know how big and how serious the problem. So you can look at the trend. It's very similar to what Myra has mentioned in the introduction. So I would like to, classify this as a disease. It's an internet disease. And I would like it equal to a human disease like the SARS. I don't know if you guys heard about SARS. It's actually happening in the early 2000s. So the whole Asia Pacific it spread pretty fast. And it was so scary that nobody was able to travel outside China and Hong Kong. And the whole Cathay Pacific air crew were grounded. So nobody flying. It was so scary. And so what happened is the World Health Organization gathered all the different medical bodies to come together and address the problem. So now the SARS is gone, but that task hasn't been done. It's pretty much an ongoing monitoring by the World Health Organization because every year you may have new disease. For even the flu, you may have a deadly virus flu, and the strand of the flu may change every year. So constantly, you need those professionals in the medical industry
to monitor it, come up with new fixes. So it's similar to a internet disease. So today you may have issue from IoT, botnet, or the Myra, but next week you may have something comes up completely different. So what I'm trying to say is this is an issue that the whole industry need to address collectively, need to collaborate how we're going to address this ongoing problem. Because in the year 97, when I first get into industry doing security, all you need is just a firewall and VPN, so you're happy. But now, everything is connected. So the internet disease becomes so big. So if, like an airline, if their booking system or reservation system get hacked, you can't fly. It's not just affecting domestic, or it will basically, because airlines fly all over the world. The issue is so big that the industry need to address collectively and collaborate. So what you need is a solution that with excellent capability, that know the stuff, has been here for a long time, and Huawei has been in this industry for a long time in networking and security with, okay, thank you, with a lot of staff, 170,000 to be exact, with office and research center all around the world. And you also need someone to have the rich knowledge about all these attack database, all intelligent. Not only have that intelligence, but it's most up to date. That means because every day the virus can change, there's always new attack, new skill to attack your network. And also you need a dynamic solution because everybody attack is different. Some may be at a smaller scale, some may be at a large volumetric scale. So you need to have a solution that can scale based on the nature of the attack and nature of the problem. So, it's a collaboration, but Huawei is a strong leader. Huawei already started an alliance called Cloud Mitigation. And right now, we have this long history of capability. So this is like I can't even see from here. So we have a very terabyte of gigabit defense performance. We have a full scale of intelligence of a reputation system. And we have a wide range of different modeling to cater for different attack. And also we also have a fingerprint intelligence. And also, not just we have the capability and knowledge, but we are constantly updated. So that's the key. So when you talk about security, you need to have your knowledge and database constantly update. As I said, Huawei have very much committed to the networking and security industry. We have a lot of research center. So a lot of those database intelligence is actually being developed in-house by Huawei. And some of them will also be partnership with a lot of different vendors. And that's what I'm saying. It's not a single organization can address this internet disease. It's a collaboration of different bodies within the industry. So that's important. So this is a classic deployment in terms of DDoS. You get inline and offline. The one I was trying to tell you is the dynamic one is what we call a cloud mitigation. So you have a detection center and you have a cleaning center. And that, because it's dynamic, because that will scale based on the nature of the attack and the size of the attack. So here is what we call is the hybrid, because it actually takes advantage of two-level or actually multi-level of defense mechanism. So if you look at it, you get an on-prem DDoS from Huawei, the equipment. So you can try to scrub all this incoming traffic, and if you find any issue, you will try to clean it. But up to a certain point, if the attack is big enough that your local equipment cannot mitigate, so it will leverage and send a cloud signal to the cloud center. So at the public cloud, we have a organization, a body called CCC. It's called Cloud Coordinator, with which actually talk to different scrubbing center. The scrubbing center is deployed around the globe. So it depends where's the attack, it will kick in. So the CCC itself, it will be the coordinator, and depends on the nature of attack. It will actually, once it acknowledge the issue, it will send a signal to
the nearest scrubbing center. And the scrubbing center will actually reroute and send out advertised redirect. So all the traffic will actually route it to the local scrubbing center. And then once it's scrubbed, it will pass the clean traffic back to the on-prem devices, which all the clean traffic will route it back to the customer site. So this is the two-level of mitigation. So we have, across the globe, have different scrubbing center. So you can see right now, we don't have anything in South America. Brazil could be the first one if there's enough interest and also the infrastructure match to our requirement. So right now, we have 12 scrubbing center across the globe. And these are all our partners. And for our solution, there's the two ways you can do the detection. One way is the flow-based. Another one is the packet-based detection. And the main difference is the flow-based is more catered for the volume attack, but whereas the packet-based is also not only just the volume attack, but also catered for the application layer of attack. So the flow-based solution also require router, so the deployment is slightly different, and also is a lower cost. But the cater for you can have both deployed, so you can have the flow-based deployment or detection to cater for the volumetric attack, and then you can have an on-site or on-prem device to take care of the application layer attack. So the key difference, the differentiator is the Huawei solution is like per packet, there's no performance impact to existing network infrastructure. The reason is that we use instead of the generic Linux OS, we have, and also the generic Intel-based hardware. We build from ground up a purpose-built dedicated hardware for this DDoS defense. We protect against the application layer. It's the high processing power. We can go deep into the packet to look at each packet, also the application layer to defend the attack. So we have scrubbing center around the globe with a total 2.4 terabyte of capacity. Because we have a scrubbing center around the world, we can deploy the right and close by scrubbing center when the attack happens. It's automatic because all the management piece, the CCC, the cloud coordinator, will trigger the mitigation from your on-prem device to the cloud scrubbing center. As I said, there's a collaboration because we have multiple, up to 12 scrubbing center. They all have their own intelligence, and also it will exchange intelligence with each other, so you always have the most up-to-date intelligence to defend the DDoS. There's also a real-time management, and we have a portal. So here we kind of wrap up, the Huawei's wheel is more a high-level, more a macro wheel, a long-term wheel. It's an industry collaboration led by Huawei to address the ongoing problem. We are not just targeting to a IoT or Myra. It's an ongoing effort. Yeah, Ok, thanks. thank you, Ricky. Wilson? Ok, bom, boa tarde. Alô? Boa tarde. O pessoal já falou bastante aí sobre o estado atual aí da ameaça IoT em relação tanto ao cenário Brasil quanto o cenário mundo aí. O meu objetivo aqui é eu passar um pouco, ligar tudo isso aí, trazer isso para dentro, aonde é que um Internet Exchange, onde é que o PTT Metro, o XBR agora, né, pode se encaixar aí dentro de uma estratégia para tentar, não diria solucionar, mas diminuir o impacto que tudo isso que vem acontecendo aí em relação à volumetria de ataque DDoS, de crescimento de dispositivos
infectados aí. Então, assim, pensar aí, eu mostrar o meu ponto de vista como participante do PTT, não pensando apenas no que todo mundo, quando se conecta em um XP, aí, tem de objetivo, que é diminuir gasto com o trânsito, né, e também melhorar a qualidade de conexão a um custo mais barato, onde você não paga a troca de tráfego, né, paga só a sua conexão. Então, o PTT também, por um ponto de vista de segurança, ele pode se tornar estratégico, dado esse cenário ao redor do mundo aí, dessa ameaça dos dispositivos IoT aí infectados, né, gerando essas volumetrias de ataque aí, como o Kleber citou aí. A gente aqui no Brasil nessa monitoração da Arbor aí, ataque de volumetria na casa dos 600 GB aí. Então, assim, se eu dependo totalmente das minhas operadoras de trânsito aí, com certeza eu tenho poucos operadores aqui no Brasil que, se eu tenho, né, que vão conseguir segurar, mesmo que ofereçam soluções de cleaning center e de uma forma geral, vão conseguir mitigar um ataque desse tamanho sem ter nenhum impacto dentro do seu backbone, né? É difícil o cara ter 600 GB de conectividade internacional, por exemplo, imagina 600 GB sobrando, né? Então, aí é que o PTT entra como uma estratégia que ao invés de você ter todo o seu tráfego chegando aí, sendo fornecido por trânsito normalmente, em que tanto o tráfego nacional quanto internacional chegam pelos mesmos links, né? Uma conexão com o PTT, uma conexão com o IX, onde você regionaliza os acessos, né? Então, assim, a gente vê aí reporte de participantes aí, poucos, acho que no mínimo aí o pessoal já entra com 40% do tráfego sendo desviado via PTT, né? O acesso sendo via PTT, tem até gente que fala de 70% a 80% do tráfego aí. E dentro do PTT, com matriz de comutação regional, aí a gente tem já por padrão aí ataques de origem internacional aí, com exceção de alguns eventos aí, como o Luciano citou no começo, a gente tem alguns participantes que trazem acessos internacionais, como o caso da Hurricane Electric, por exemplo, mas a gente tem um acesso essencialmente nacional, né? Então, para quem fornece serviço, seja um provedor para usuário final, que vende conectividade de internet para um usuário final, seja para um provedor de conteúdo, onde se encaixam aí, onde um banco se encaixa, por exemplo, onde se encaixa um e-commerce da vida, você tem essencialmente o seu tráfego de matriz nacional, né? Que por isso essa grande volumetria de tráfego dentro do PTT. Então, assim, uma vantagem que aí até o tema do painel aí, que é como os IXPs podem solucionar ou mesmo ajudar nesse problema do cenário atual do IoT, é que já por padrão você já vai ter um tráfego, a troca de tráfego que é feita ali dentro do PTT, eu tendo uma volumetria de tráfego dessa de um ataque internacional, onde a capacidade, a conectividade é muito melhor, né, numa Coreia do Sul, num Japão, nos Estados Unidos, mesmo que eu tenha um dado aí de que 20% desses IPs mapeados são IPs do Brasil, que teoricamente um ataque desse pode chegar via PTT, né, via IX, mas a capacidade de conexão aqui no Brasil é muito mais baixa relacionado a os países mais desenvolvidos, aí, vamos dizer assim. Então, tem uma pesquisa aí que a Camai mantém aí, que é o State of Internet. O Brasil está aí com média de capacidade de 2,5 megabits por segundo de capacidade de conexão. E para um ataque ainda é usado, isso é de download, né? Para o ataque ainda o bot vai usar, obviamente, a velocidade de upload que esse dispositivo conectado tem, né? Então isso, na maioria das vezes, aí é 10% desse valor, né? Então, mesmo que eu tenha muitos IPs ou dispositivos conectados dentro das redes brasileiras infectados, a capacidade de gerar volume e de causar um impacto aí, ela é bem menor do que para quem não tem uma conexão dessa com um IX, por exemplo, e usa sempre o trânsito os seus provedores de trânsito para fornecer o acesso e mesmo mitigar os ataques aí, né? Então é a velha estratégia aí de você não deixar não deixar todos os ovos no mesmo cesto aí, né? Então você ter uma conexão com um ponto de troca de tráfego onde você tem o seu tráfego regionalizado
Isso melhora, além da parte de segurança, você também tem uma melhora da disponibilidade, né, porque a maioria dos ataques não vai afetar essa conectividade vinda via IX. E mesmo que eu tenha os meus links de trânsito saturados até o grande problema hoje é a volumetria, né? Então, mesmo que explicando como funciona aí normalmente um serviço de clean center, de clean pipe de uma operadora, aí tem sempre um tempo entre, ele nunca é always on, né? Ele tem que ser detectado, existe um tempo entre a detecção, um tempo entre a mitigação, e ele nunca fica. Geralmente as operadoras mitigam só ataques para os IPs que estão sendo atacados, né? Então, num cenário como o meu, por exemplo, que a gente tem todos os IPs da rede atacados no intervalo de meia hora, 10 minutos, durante todo o dia. Se a gente ficar esperando entre esse tempo de detecção, mitigação, IP por IP, você acaba ficando com a rede inteira fora durante todo o dia, né? Então, o IX entra como um plano estratégico aí para você preservar o seu acesso nacional, que é quem troca tráfego essencialmente aqui, e aí, falando de uma empresa que pode ser um e-commerce, pode ser um banco, pode ser outras empresas fornecedoras de conteúdo aí. Geralmente 95% dos acessos são de clientes nacionais, né? Então você já tem isso de cara preservado, né? Torna-se estratégico também, porque se o grande problema hoje é a volumetria, eu contratar trânsito hoje aqui, principalmente contratar trânsito com o serviço de mitigação de DDoS, ele é muito caro, né? Então, eu consigo contratar, por exemplo, eu me conectando no IX, eu consigo me conectar com velocidades muito maiores, eu consigo me conectar em interfaces de 100 GB, por exemplo, e criar o meu próprio serviço de mitigação. Assim. Então, mesmo que eu tenha ataques de origem nacional, que é onde vai estar ali 90%, 95% dos meus clientes, eu tenho essa possibilidade de eu mesmo proteger a minha rede. Então, assim, dificilmente você vai conseguir justificar um custo de conectar, por exemplo, eu não quero ter o trânsito entupido, sei lá, dificilmente você vai conseguir justificar o custo de ter um trânsito crescente porque eu sofro ataque, entendeu? Então, não é só estratégia para defesa de ataque, não é só ir aumentando banda, sempre o atacante vai estar na frente, né? Os números são exponenciais aí. Se a gente já teve 600 GB com X devices infectados, isso só se multiplica, como a Miriam mostrou ali, eu já tenho 1,4 milhões de dispositivos mapeados, esse número amanhã vai ser de 2 milhões. Então, você tem que ter uma estratégia e não só força bruta, né? Que é vou aumentando banda, vou aumentando link. Então, acho que aí fica até passar um ponto de vista diferente de, dado esse cenário, e até incentivar quem ainda não participa de ponto de troca de tráfego, né? Não é só a economia de banda, não é só o custo, mas como estratégia de segurança e disponibilidade, mostra-se uma excelente ferramenta aí para, você não ter 100% de dependência das operadoras dos serviços que você contrata o seu trânsito, né? Porque acho que dificilmente hoje, eu não vou falar em nome de operadora, mas dificilmente alguém vai conseguir mitigar sem nenhum problema um ataque desse de 1 tera, 1.5 tera aí, até primeiro por falta de banda e segundo por não ter dispositivos seja Arbor, seja Huawei aí, de capacidade para fazer tudo isso, né? Possivelmente você vai entrar num black hole vão tirar um anúncio do seu bloco sem te avisar para manter a rede deles, então você vai ter o serviço impactado, né? E você traz para você o controle, né? Uma autonomia de ter em suas mãos a proteção para a sua rede ali, e aí você pode fazer o que você quiser, né? Então, o simples fato de você ter a maior parte dos seus clientes chegando até você via uma conexão com o Internet Exchange, e eu ter a quantidade de ataques que entram por ali ser muito menor do que uma que eu entro via um trânsito, e o potencial ser muito menor, uma conexão com o IX, com todos esses... pensando nesse âmbito de proteção de ataques, ela torna-se estratégica, assim, financeiramente bastante mais viável do que
você investir em força bruta, né, de compra link, compra equipamento, e também ela mostra-se uma excelente estratégia para você não ter toda a sua rede impactada e não pensar também só no velho e conhecido Destination Remote Trigger e Destination Black Hole, aí, que pode ser muito bom para as operadoras que fornecem acesso a um usuário final, aí, mas para um provedor de conteúdo ele não serve para nada, né? Porque eu colocando um meu IP de um serviço em Black Hole, eu estou efetivando o ataque. Né? Então, olhar o PTT como uma estratégia para eu ter um tubo de conexão maior ali e desenvolver a minha estratégia ali dentro, onde eu tenho o controle para fazer essa mitigação dos ataques e manter o meu ambiente com a maior disponibilidade possível, é mais um ganho aí que uma conexão com o IX aí pode trazer e que eu recomendaria aí para quem tem esse tipo de serviço, que é provedor de conteúdo, a pensar também nisso, não só em economia com trânsito e devolver um tempo melhor de resposta ao cliente. Né? Isso aí. Obrigada, Wilson. Obrigada, Kleber. Obrigada, Rick. A gente vai abrir para perguntas. A gente tem bastante tempo. Então, se alguém quiser fazer algum questionamento sobre isso, por favor, falar o nome e a instituição. Olá, sou a Ilbe da UPX. Wilson, queria data vênia discordar de você. Há serviços, sim, always on, com tecnologia brasileira. Existem empresas do teu setor que já utilizam essa tecnologia para mitigação de DDoS. Então, é possível, sim, você ter um fornecedor que mitiga o tempo todo, sem esse tempo alto, para iniciar a mitigação, que certamente, para quem está oferecendo conteúdo, é muito grave. E uma pergunta para você mesmo. Acho que talvez você, um colega seu no GTR 41, se queixou que as operadoras têm resistência ou simplesmente não ofertam o BGP FlowSpec ou qualquer alguma forma que você, como contratante do trânsito IP, possa pedir para a operadora regras. Não me mande o DP, não me mande tráfego em uma certa porta, não me mande tráfego oriundo de certo país. Vocês continuam nessa busca? Você sente falta desse tipo de recurso para proteção de DDoS? Ainda é uma demanda não atendida? Porque o motivo disso ser impopular é porque, para uma operadora, é uma frustração de receita. Né? Se você chega para ela, por favor, não me mande certo tipo de tráfego, você está deixando de ampliar seu link com ela. Mas queria uma experiência tua como vitrine, que sofre muito esses ataques, ou seja, você não está no meio do caminho, você está na ponta do caminho, qual a visão que você tem de como a oferta que você tem de soluções e esse tipo de pedido que talvez você, um colega seu, fez do BGP FlowSpec. Obrigado. Bom, em relação ao FlowSpec especificamente, acho que até foi num GTR lá em Uberlândia, que eu até fiz um comentário de até uma sugestão de ter isso ser uma das ferramentas de mitigação até dentro do próprio PTT aí, poderia ter sido oferecido pela própria administração do PTT e tal. Você ter um router para receber anúncios de BGP FlowSpec, mitigando de acordo com aquilo que o cliente quisesse, né? Assim, o que a gente observa hoje das operadoras, de uma forma geral, existe baixa ou quase nenhuma adesão ao uso de FlowSpec. Até foi levantado por um pessoal lá que estava presente, acho que foi o pessoal da Algar até, inclusive, que tinha começado a fazer alguns testes e tal, mas o grande problema aí seria a interoperabilidade, né? Então, apesar de ser seria uma excelente ferramenta dentro de todo o leque que você tem de opções para fazer uma mitigação de ataque DDoS, mas o FlowSpec tem algumas. Eu pessoalmente nunca trabalhei em nenhum deploy de FlowSpec, mas das experiências que eu vejo do pessoal que implementa ou que tenta implementar, o grande problema é a interoperabilidade e a diferente forma com que os vendors o implementam. Então, assim, no dia a dia acaba não surtindo o efeito necessário, acaba não chegando no objetivo que a empresa quer, que seria mitigar um ataque no menor tempo possível. E, em teoria, você tem o limite de mitigação igual ao limite de capacidade de banda que a operadora tem, porque isso é feito no roteador, né? Então, mas hoje, visão de mercado, eu sei que tem operadores que implementam para o seu próprio uso, mas oferecer para cliente, isso não existe essa opção hoje, pelo menos que eu conheço. Só falar um pouquinho, Wilson, em relação a FlowSpec especificamente.
além de toda essa questão que o nosso amigo levantou, de pode ser, não estou afirmando que seja, que a operadora não tenha, talvez, a vontade de ofertar o FlowSpec, que eu não acho que seja de 100%, não seja 100% verdadeira essa afirmação, mas existe também uma questão de limitação técnica dos próprios equipamentos, né? Então, assim, a gente tem feito estudo, a solução Arbor ela permite integração com o FlowSpec, você sabe bem disso. Tanto, a gente sempre teve isso desde o início da plataforma, que a gente só fazia detecção, depois nosso mitigador ele também tem a possibilidade de fazer o offload do que ele está mitigando via FlowSpec. A gente está implantando isso em algumas operadoras no Brasil, mas existe, mediante esse estudo que a gente tem feito, né, e até algumas operadoras têm levantado a ideia, vou ofertar isso para o meu cliente final, existe sempre a questão de proteção do próprio backbone. As soluções, como elas estão implantadas hoje em dia pelos vendors de roteador, elas muitas vezes abrem espaço para o backbone ficar vulnerável a algum filtro que venha a ser mal aplicado pelo cliente, ou da forma com que o filtro não permite ser granular por interface. Então, sempre tem um detalhe que, infelizmente, a solução FlowSpec, como terceirizada, ela não ainda permite uma utilização dessa forma, como hoje em dia as operadoras nacionais já fazem do ponto de vista de black hole, já bem antigo isso, né? Mas acredito que deva ser algo que vai amadurecer. Tá? Isso aí, com certeza, é algo que vai amadurecer. A gente já tem os movimentos de grandes operadoras americanas que, apesar disso, já começam a ofertar o FlowSpec para cliente, e as plataformas de mitigação também já têm pulado para isso. A Arbor, mediante toda essa questão de volumetria que a gente tem observado, a gente colocou a capacidade dos equipamentos fazerem offload via FlowSpec também, exatamente para minimizar o custo de investimento da operadora. Então, eu acho que isso é alguma coisa que ainda está amadurecendo. No passo lento, mas ainda está amadurecendo. Eu acho que, no futuro, talvez não muito longo, a gente vai ter isso à frente. Eu acho que é um caminho que é meio que inevitável de ser buscado, porque, até pela multiplicação dia a dia aí da capacidade de volumetria, você nunca vai conseguir acompanhar, né? Então, você ter mais uma ferramenta que é limpar alguma coisa dentro da própria rede, né, que é o que você vai conseguir com o FlowSpec, e a mitigação mais cirúrgica usando os dispositivos específicos, né? Acho que não, sim, com esse certeza. é o caminho. E assim, essa ideia que você citou, inclusive, aproveitando inclusive o que você fez na sua apresentação, né, de até posicionamento dentro do IX de equipamentos, né? Na realidade, é basicamente o que as operadoras fazem também, né? Você tem operadoras no Brasil que conseguem mitigar ataques de 600 GB e que mitigaram realmente durante o que eu citei aí. E, basicamente, é a mesma ideia. Você contrata links internacionais, né? São criados centros de roteamentos fora do Brasil, em que lá se contrata um link de maior capacidade, pensando nessa capacidade de vazão do ataque, e tem laços para o Brasil de menor capacidade. Basicamente isso. E também ofertam always on. Obrigada. Acho que a gente tem pergunta remota. Alô? São 3 perguntas remotas, né? Então, o primeiro é do Ellison Tomé. Qual a recomendação do CERT para a proteção relacionada ao IoT em operadoras com centenas ou milhares de usuários? Olha, infelizmente, né, para a IoT, quando você tem esse volume tão grande, é difícil você dar uma recomendação que não passe por soluções como estão sendo faladas de mitigação por black hole, por esse tipo de coisa, quando o ataque está chegando. Na verdade, a nossa recomendação é sempre antes. Tá? Então, é a recomendação dos provedores, de quem está participando, de fazer o trabalho anterior, de tentar não receber esse tipo de ataque. Então, a nossa linha de ação é mais sempre na parte da prevenção do ataque. A segunda pergunta é do usuário RR. Ele gostaria de saber, de acordo com os palestrantes, o que as operadoras podem fazer para notificar seus assinantes que estejam usando dispositivos IoT vulneráveis. Olha, isso para nós do CERT, isso tem sido um desafio, não específico de negação de serviço, mas o primeiro caso que nós tivemos foi de uma câmera que estava hospedando phishing. Então, a gente teve um trabalho de telefonar para o lugar. Primeiro, assim, fala, olha, você tem uma câmera que está hospedando phishing. Não, mas essa câmera não está na internet. Não, essa câmera está na internet. Mas o que é phishing? E como é que faz? Então, assim, isso para nós tem sido realmente um desafio. No fim, o problema foi solucionado trocando IP.
ou seja, não resolveu. E a gente tem feito um trabalho em relação ao Mirai, que a gente foi feito semana passada, notificação em relação a essas que estavam com uma maior quantidade. Então, assim, a gente já fez essa notificação para o AS. Mas, realmente, para quem tem que falar com o usuário e explicar que ele tem um equipamento que está gerando algum tipo de problema, para nós tem sido um desafio muito grande. A gente tem feito a mesma coisa relacionada aos usuários da nossa plataforma. No ataque da DIN, por exemplo, em que a gente participou, a gente coletou também IPs que foram de operadoras brasileiras, né, e a gente notificou os grupos de cada operadora dos IPs que participaram. Como a técnica utilizada não foi spoofing, né, facilmente a operadora poderia pegar essa lista de IPs e identificar qual usuário dentro da rede dela está infectado. Mas é um trabalho realmente de gato e rato, né? Não é simples você chegar, vou bloquear a porta 23, não é, porque o protocolo é utilizável, né, ele pode ser utilizável, a operadora tem que ser neutra nesse sentido. Então, é um trabalho complexo. A ideia seria realmente o que a Miriam falou. É notificação, mas ela é reativa, né? Ela não é proativa, infelizmente. Acho que o Danton tem mais uma pergunta? Eu tenho e é bem relacionada. Quer dizer, eu ia comentar exatamente sobre bloquear a porta 23 para o usuário final. Isso daí teria algum impacto interessante? Seria interessante, porque, no caso de correio eletrônico, o bloqueio da porta 25 teve um relativo sucesso no combate a spam. A gente tem um problema parecido, quer dizer, uma porta popular sendo utilizada para fins indevidos, né? Então, será que uma política de bloqueio de porta 23, não para qualquer usuário, mas, digamos, para o usuário final, para usuário doméstico, essas coisas, faz sentido ou não? A questão é que, sim, é que o 23 está sendo usado agora, mas ele também testa 2323, a primeira variante no Mirai. E aí já estão surgindo os outros que seguem outros. Então, assim, você bloquear uma porta é até o momento de começar a explorar outra, né? Tem outras técnicas também que utilizam, na Padrões, realidade, né? Você bota um código Java no navegador do usuário e, pela rede LAN, ele acessa o equipamento. Então, o bloqueio via WAN é algo que é pontual. Essa tecnologia de se fazer essa invasão via LAN através de Java já existe. Então, seria só... Tem uma segunda pergunta a respeito do BusyBox. Quer dizer, o BusyBox continua sendo desenvolvido. Ele não é um sistema que está parado no tempo. Sim. Existe alguma política ou tentativa de fazer com que o BusyBox seja mais seguro out of the box? A falha não é no BusyBox, na realidade. A questão é o que você tem de peça embutida nele, é o que o fabricante configura dentro do Linux BusyBox. Por exemplo, uma senha de Telnet hard-coded ou uma senha padrão de fábrica. Então, assim, o BusyBox não é o problema. Não, isso a gente basicamente nos que a gente tem observado, nos smalls que a gente tem observado, até o que o Mirai utiliza, como a Miriam citou, ele tem uma lista de senhas que ele faz teste quando tenta acessar o Telnet. Então, não é uma vulnerabilidade da aplicação Telnet, é quem configurou. Então, está muito mais no fabricante do hardware, né, do que coloca a peça de software lá dentro, do que no software em si. Tá. Como sempre, mais uma vez, né, segurança é uma questão de política, não de tecnologia. Sim, sem dúvida. A IoT demonstrou basicamente isso. Obrigado. A gente está com o tempo estourado. Tem uma pergunta ainda, Rodrigo? Tem a última pergunta aqui do Ellison, de novo. Visando a plataforma da Huawei ou Yarbor ou qualquer outra, é possível fazer engenharia reversa para detectar se a rede deles está participando de alguma botnet e assim fazer a mitigação internamente, assim diminuindo o poder de fogo de um ataque desse tipo através de exportação de NetFlow? Se tiver alguma técnica desse tipo, ele gostaria de saber qual que seria a taxa de amostragem da coleta dos pacotes. Bom, falando em relação à plataforma Arbor, a gente faz toda a parte de detecção em cima de NetFlow. A amostragem que a gente recomenda mínima é 1 para 1000, e a gente consegue detectar, sim, ataques de saída, né? Vai da política de cada operadora fazer essa mitigação de saída, né? Isso envolve... até em questões políticas, né? Até que ponto eu posso fazer a filtragem disso ou não. Mas, assim, detecção, inclusive, de certa forma, a plataforma permite você detectar conexões com command controllers, então é possível eu verificar o volume de conexões
e quais os IPs que estão se comunicando com servidores command controllers que a Arbor conhece no mundo. A gente observa aí em torno de 40% do tráfego no mundo, isso em tempo real, então a gente tem essa visibilidade. Mas a gente pode mitigar também, mas é uma questão, basicamente, sinceramente, eu não sei se isso ajudaria muito, né? Porque você teria que ter uma motivação meio que mundial para que isso ocorra, porque a maioria dos ataques vem de diversos países. A tecnologia existe. Agora, a questão é você, nesse ponto de vista de que eu estou fazendo um ataque e não estou sendo atacado, se não tem um impacto para mim, aí é uma questão mais política, mas possível é. Felizmente, a gente tem que encerrar, a gente acabou estourando aqui o tempo. Então, por favor, vamos agradecer ao Kleber, ao Ricky e ao Wilson.